Olá. Boa noite. Esse trabalho nosso, na Comissão de Empreendedorismo e Inovação, ele visa exatamente trazer conhecimento, como a maioria de vocês falou, de todas as maneiras possíveis, dentro da nossa experiência. Nós somos hoje 12 participantes da comissão, e cada um tem uma experiência diversa. Então a gente procura trazer diversos tipos de informação de vários segmentos para todo mundo. Agradeço muito a presença de vocês. O maior foco que Elza, quando me convidou para a gente fazer junto a palestra, e depois a Cristina, é a conscientização. Existem leis do Brasil que pegam, existem leis que não pegam. Então, eu acho que o papel nosso como administrador e dos estudantes que também querem participar e querem continuar seguindo essa carreira, é principalmente a conscientização dos empresários, a conscientização do público e do público consumidor, público-alvo e público consumidor. Quando a Elza me propôs que a gente fizesse essa palestra, eu imediatamente aceitei, porque eu já trabalhei numa ONG e eu vivenciei de perto trabalho com pessoas com deficiência, que foram trabalhos maravilhosos. E, na hora, a gente começou a preencher e voltar o nosso foco para sensibilizar, principalmente as empresas e as pessoas que estão aqui, que certamente trabalham em empresas ou têm contato em empresas. O Conselho de Administração ele é intimamente ligado a quê? A empresas. Os administradores trabalham em empresas ou montam as suas empresas, são microempresários, são empresários ou ocupam cargos de gerência. E empresa é a consequência natural do ser humano. E o ser humano não pode ser... Eu não aceito que o ser humano seja separado por raça, credo, cor, ou mesmo, muito menos por deficiência. Então, o grande foco, na minha parte da palestra, e acredito muito também na Elza, que vivencia também esse tipo de trabalho, e na Cristina, que tem uma experiência fabulosa, é a conscientização. Existe uma lei, vocês vão ver, mas a gente sabe que o Brasil, se não tiver fiscalização, a lei não é cumprida. Vocês podem fazer perguntas a hora que quiserem, tá? Ou críticas. Por que a gente diz que as pessoas com deficiência são invisíveis? Fazem perguntas, não, eu trato todo mundo da mesma maneira, todo mundo para mim é igual. Isso é um grande perigo. Porque na hora que você diz que todo mundo trata igual, você está esquecendo que existem diferenças que são importantíssimas para as pessoas que têm algum tipo de deficiência e para nós passam desapercebidas. Essas diferenças. Então o perigo é quando você começa a dizer que você trata todo mundo da mesma maneira, mas você não percebe que você tem que avaliar cada caso de per si para você poder fazer com que essa pessoa se sinta realmente à vontade e não se sinta diferente. Então, quando você diz, é uma invisibilidade que é perigosa. A invisibilidade correta é aquela que as pessoas têm todos os mecanismos e equipamentos à sua disposição e elas são tratadas da mesma maneira. Aí sim você pode dizer que todo mundo está usufruindo dos equipamentos e de todas as outras facilidades da mesma forma. Para mim, se você diz que todo mundo é igual para você, cadê essa igualdade? Aí você pode pegar a parte de religião, de racismo, de todas as outras, que se você não se comportar exatamente da maneira como você fala, você está se tornando uma dessas pessoas que avalia que a invisibilidade é você dizer que todo mundo é igual sem você perceber as diferenças. Marta Gil é socióloga, eu peguei esse depoimento, já conhecia a Marta Gil de nome de algumas intervenções que eu tinha visto nessa ONG. A maioria das escolas e demais espaços sociais não tem materiais em braille, em português simplificado ou com audiodescrição. Surdos não têm intérprete de Libras, todo mundo sabe que é Libras. Rampas, elevadores, softwares, pisos podotáteis nem são contemplados em orçamentos, etc, etc, etc. Ela é socióloga, colaboradora do Senai e do portal Planeta Educação. Vocês sabem que é obrigatório o restaurante ter um cardápio em braille? Alguém sabia? Você sabia. Ninguém mais.
é obrigatório que os restaurantes no Brasil tenham um cardápio em braille. Vocês já repararam que nos elevadores, tem lá, alguns elevadores lá, tem uns que falam, mas tem uns que tem uma marcação em braille ali do lado dos andares. Né? Você tem uma voz, uma gravação, e tem também em braille. Esses já estão com uma certa adaptação. A Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, o Brasil ratificou, o Brasil participa. Se vocês acessarem a internet, colocarem lá a Convenção Internacional de Direito, vocês vão ver que é extensa e ela privilegia todas as facilidades que essas pessoas precisam ter. O Brasil é signatário dessa convenção, mas eu acho que a gente não repara muito isso. Né? Quantas vezes você vê obstáculos na rua, buracos e nos próprios prédios que não têm as condições adequadas, por exemplo, para cadeirantes ou pessoas com não precisa ser nem cegos, mas com severa obstrução de visão. Que às vezes, se a gente lembrar, se lembra daquela vez que tiraram a sinaleta, quando sai da garagem, não tinha aquela sinaleta que fazia o barulho quando o carro estava saindo, aí tiraram. Em nenhum momento as pessoas pensaram que ali ia passar um cego também. Então, quando eles tiraram o som, em vez de se adaptar àquele som, né, na hora que o carro está saindo, se adaptar àquele som a uma altura que não incomodasse quem estava em casa, não, simplesmente não, acaba com o som. Vamos só ficar com a luzinha. E o cego? E o cego que vai passar ali, não tem ninguém às vezes, e o carro sai, que é uma rampa a saída do carro, o cara já sai na toda. Quer dizer, esse cuidado também, quando se é criado leis, elas também têm que pensar qual vai ser a consequência dela, tanto boa quanto ruim, né? Graças a Deus, eu acho que isso voltou e agora todo mundo está colocando intermediando esse barulho, tanto para atender as pessoas deficientes, como também para atender quem quer dormir, quem quer passar ali e ficar, né? Que também tem direito. Então, continuando, esse exemplo é muito bom porque às vezes a gente acha irritante, né? Um prédio tocando, daqui a pouco toca de madrugada. As pessoas tinham que ter, os administradores, principalmente na minha época, era Organização e Métodos. Hoje tem um outro nome, né? Como é que é o nome hoje da cadeira? Organização e Métodos tem outro nome agora, né? Então, hein? Não, logística minha filha se formou em administração, agora vem com os nomes lá, mas é a mesma matéria. Então, as pessoas têm que ter sensibilidade e avaliar o horário que vai tocar, a altura que vai tocar, como é que vai fazer isso. É a mesma coisa que você ter uma engenharia de trânsito, que para mim devia ser chamada de administração de trânsito, e não engenharia, e as pessoas ficarem olhando e criarem situações. Né? Essas filas de banco que tem hoje, filas para idoso, fila única, isso tudo foi copiado de um exemplo lá dos Estados Unidos, que eram aqueles parques da Disney, e aí eles resolveram, porque ela era tudo fila única, tudo organizado, e eles resolveram implementar aqui. Então, se a gente olhar os exemplos que são gratificantes, os exemplos que são positivos, a gente consegue fazer essas adaptações. Bom, o instrumento potente que dispomos para garantir a visibilidade é essa convenção. E a invisibilidade desejável beneficia a todos, porque considera a diversidade funcional de cada um, aquilo que eu falei anteriormente. Qual seria o elo mais forte para a gente alcançar essa invisibilidade desejável? Alguém arrisca aí? Minha voz está muito... Não, porque eles estão com sono, cara. Não é possível. Bom. Pode falar. Bom senso faz parte. É um nome, você, mestranda, também faz parte. Mas, acessibilidade. Essa palavra é uma palavra-chave nessa nossa vontade de que a lei seja efetivamente cumprida. Existem diversos tipos de definição e de acessibilidade, de tipo de acessibilidade. Então, significa desenhar, organizar meios edificados, espaços públicos seguros, saudáveis, adequados, agradáveis, para que sejam utilizados por todas as pessoas. Disponibilizar, por exemplo, quiosque informativo, máquinas de multibanco, na ementa do restaurante, ao cardápio, nos programas de televisão e computadores e internet.
Posso dar uma palhinha nessa que você colou? Quando ele fala botar em quiosques, não adianta a gente ter a lei, não adianta a gente ter a convenção, não adianta a gente ter nada se não tem essa visibilidade, isso sim, essa visibilidade para a população. Botar panfletos, botar divulgação explicando o que é, alertar, despertar o interesse na população do que é realmente uma inclusão social. Quais são os benefícios que o deficiente tem? Isso é que é importante. Não adianta se fazerem milhões de leis se a gente não sequer cumpre uma lei para cumprir essa lei, que eu quero dizer, assim, dar a visão para a população daquela lei. A partir do momento que você dá a visão daquela lei para a pessoa, a gente vai cumprir. Isso acontece mesmo com a gente. Nós temos milhões de leis em defesa do consumidor e ninguém faz, porque ninguém sabe. A mesma coisa para eles. Então, a partir do momento, né, que tem-se essa, vamos dizer, essa divulgação em quiosques, que tem a divulgação em restaurantes, a gente já vai começar a fazer uma inclusão indiretamente. Né? Aquela obrigatoriedade vai deixar de ser obrigatoriedade, as pessoas já vão começar a botar aquilo dentro do sangue, já vão começar a atuar como uma coisa normal, uma coisa do dia a dia, de respeitar as limitações dos outros como nós temos as nossas limitações. Né? Bom, o importante é que tudo isso seja feito, a acessibilidade, de uma forma autônoma, sem precisar recorrer a terceiros. Eu conheço uma pessoa que até a Elza trabalhou com ela, da DataPrev, ela é deficiente visual, ela é psicóloga, ela também é analista de sistema, faz palestra pelo mundo inteiro sozinha, não precisa de ninguém precisa acompanhá-la. É uma pessoa maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer. Bom, tem acessibilidade arquitetônica, que diz respeito aos prédios, aos equipamentos, acessibilidade de atitudes, a parte de metodológica, que são os métodos e procedimentos para você lidar com toda essa dimensão de problemas que precisam ser resolvidos, a instrumental, comunicacional, programática. Eu trabalhei particularmente com acessibilidade digital, que é você fazer com que todas as pessoas com deficiência elas possam acessar a internet. E eu não sei se alguém aqui já trabalhou ou já viu como é que funciona uma pessoa que trabalha com os programas, como é que é o nome mesmo? Vox? Dos Vox, que ele vai passando linha por linha e vai falando tudo para... É uma linguagem, inclusive, que a gente não consegue acompanhar. É português, mas a gente não consegue acompanhar. Eu já trabalhei e eu conheci uma pessoa, o Marcão, cego, que ele fazia programas acessíveis. Ele construía programas acessíveis. Isso é sensacional. A lei é essa. Quem não conhece, é bom depois até ter essa lei. Não importa se é um microempresário, se é uma escola, se é a Itavema, não importa o tamanho. Eu acho que a gente tem que criar a consciência para as pessoas poderem interpretar a lei e seguir da melhor maneira possível. Vocês vão ver ali algumas coisas que são impressionantes. Por que eu só vou utilizar essa lei numa empresa que tem mais de X funcionários? Por que uma microempresa com 4, 5 funcionários ou vamos dizer, uma concessionária de automóveis que tem mais funcionários, por que eles não podem, da mesma maneira, pensar em colocar pessoas com esse tipo de... Porque elas podem ser excessivamente produtivas, podem ser pessoas que vão contribuir talvez até mais do que um funcionário normal. Isso isso é uma opinião minha, isso aí não tem nada de fundamento científico. Tá? A lei de cotas para deficientes e pessoas com deficiência dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência e das outras providências a contratação de portadores de necessidades especiais. O objetivo maior da lei, e que eu acho que é o nosso aqui nessa vinda, vocês que saíram de casa, que vão ainda para a faculdade, as pessoas que estão dispondo do seu tempo para vir aqui, é a conscientização da sociedade e das empresas sobre a importância da inclusão dos deficientes nas organizações e no meio social. Vocês vão ver depois o exemplo prático que a Cristina vai trazer, que coisa maravilhosa que é feita, sob o meu ponto de vista, é uma das coisas mais importantes que eu conheço em termos de integração da sociedade. A justificativa, a inclusão de novos talentos qualificados, ganhando espaço no mercado e desprovida de qualidade.
Não deve se tratar o deficiente na empresa como caridade. Ele é um funcionário normal. E não pense que eles não são sacanas, porque são. Surdo, mudo, debocha de você o tempo inteiro, eu lidei com eles. São sensacionais, mas eles são nervosos. Eles não falam alto, mas eles gesticulam alto. Eu convivi com essas pessoas muito bem. São pessoas ótimas. Bom, dados do IBGE de 2011, agora vocês vão começar a ficar com a boca aberta realmente, vão perder o sono. 14% da população tem necessidades especiais. Nós estamos falando de 25 milhões no Brasil com deficiência. 25 milhões e uma pessoa, porque eu também sou deficiente. Eu tenho problema sério na cervical, eu operei a coluna lombar e eu não posso fazer algumas coisas. Só algumas. Tá? Eu posso jogar futebol, mas não posso jogar vôlei. Eu posso caminhar, mas eu não devo correr. Eu sou uma pessoa que tem uma restrição, mas é uma restrição pequena perto dessas restrições que a gente vê por aí, e que são restrições muito mais sérias e precisam ser tratadas com muito mais seriedade do que o que eu estou falando aqui em relação... Eu operei, acabou, estou melhor. E quantos de nós não temos algum tipo de problema? Visão, por exemplo. Quem tem que usar óculos está dentro de uma estatística aí que não é essa aqui. Mas 25 milhões de pessoas têm deficiência. Olha o meu tempo aí. E para dificultar... 60% dessa população é analfabeta, não tem escolaridade mínima para ingresso no mercado de trabalho. Além de terem já os problemas de deficiência, as pessoas ainda são analfabetos funcionais. E analfabetos mesmo, né? Não é só funcional, não. Dá para pensar aí? Eu, particularmente, acho que vocês saem daqui hoje com uma nova fase de pensamento na vida de vocês. Quem quer realmente levar a sério isso, senão vocês não estariam aqui, isso aqui é um dado significativo. A lei fala que, se você tiver de 100 a 200 funcionários, você tem que ter 2% de vaga. A Itavema tem quantos funcionários? Mais ou menos. De 201 a 500, talvez. Quase de 1.000. Ah, é Rio São Paulo, Itavema, e tem diversas bandeiras, não é isso? Pois é. Então, ela teria que ter 4% de funcionário de vaga para deficiente. Tem? Tem? 5? Sim, mas você também não tem essa informação, né? Provavelmente não tem. Mas não tem por quê? Por negligência, por desconhecimento. Isso talvez comece a mudar a partir de que ela começar a falar isso dentro da empresa. E, de repente, quem sabe até não ajudar a criar um programa dentro da empresa. A SEDAI tem isso. A Petrobras tem isso, e outros exemplos vão ser dados pela Cristina. Por que só 100 funcionários? Se eu tiver 99 funcionários numa empresa, por que eu não tenho a consciência de botar... Se eu tiver 3 funcionários na empresa e tiver um que tenha capacidade ou qualificação, por que eu não posso ter mais um funcionário? Por que eu tenho que seguir a lei? Por que eu não posso ser superior à lei? A dispensa do trabalhador reabilitado... Isso aqui são as punições. Eu acho que não, a gente deve olhar isso com os olhos mais brandos, né? Não, se foi motivado no contrato por prazo determinado, só poderá ocorrer após a contratação de substitutos. Se você manda uma pessoa embora, tem que contratar outro. E essa pessoa que foi mandada embora aqui? Como é que fica a vida dessa pessoa? O Ministério do Trabalho e da Previdência deverá gerar estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por reabilitados e deficientes habilitados, fornecendo-as quando solicitados aos sindicatos e às entidades representativas de empregados. Tem isso, Cristina? Essa estatística, ela é divulgada? Bom, vários tipos de deficiência. Toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica, anatômica, que gera incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Física, auditiva, visual, intelectual e múltipla. Então, vocês têm diversos exemplos, vocês provavelmente conhecem pessoas que estão enquadradas dentro disso. A minha fala é no sentido de, já que nós somos administradores e lidamos com a empresa, tentar conscientizar e multiplicar isso que a gente vai ouvir aqui do resto da palestra para outras pessoas. Quem sabe se na próxima palestra aí que a gente vai fazer, um pouco mais aprofundada, com a Cristina e com a Elza, já não venham muito mais pessoas aqui e que queiram realmente, efetivamente, criar um programa de capacitação dentro da empresa que vocês vão ver a seguir com a Elza como é que funciona. Obrigado. Alguém tem uma pergunta? Alguma pergunta?
está gravando, a gente precisa falar no microfone, que eu também não gosto. Bom, assim, eu não sei se o senhor vai poder responder ou se vem à frente isso. Existe a lei porque, como milhões, né? Cria-se lei assim, muito fácil, eu acho até. Mas com relação à fiscalização, eu aqui, assim como os outros, eu posso chegar na minha empresa amanhã e falar, olha, eu já sei de muita coisa que foi dita aqui, assim como a maioria conhece, mas não põe em prática. Qual a fiscalização do governo? Qual o incentivo que pode dar para uma empresa que não tem a cota, mas quer colocar? Qual a fiscalização de, como a dela, tem 1000, talvez não tenha nenhum, mas e aí? Chega lá, qual é a cobrança? Eu trabalhei num lugar onde existia uma cota para estagiário. E foi dada uma denúncia e só foi descobrir porque alguém denunciou e o Ministério do Trabalho foi lá e aí foi cobrado efetivamente. Mas fora isso, você não vê fiscalização de ninguém cobrando, né? Nós estamos conversando exatamente isso. Eu vou passar para a Cristina, mas a minha opinião é a seguinte, nós podemos ser multiplicadores Sim. da consciência. Logicamente que denúncias podem acontecer e algumas empresas já estão se conscientizando. Tá? Agora, o que você falou é uma grande verdade. Vai demorar até que as empresas se conscientizem e não precisa ser através de denúncia ou através de uma fiscalização efetiva. E outra coisa, por que se gasta tanto dinheiro em algumas atividades em termos de Senado, Câmara e outras coisas a mais, ao invés de a gente não privilegiar exatamente a fiscalização dessas leis que seriam de extrema importância, porque eles estão chamando agora de sustentabilidade. Sustentabilidade, sem você equacionar o ser humano, não é sustentabilidade. Claro. Cristina. Eu vou pedir... Como é seu nome? André. André, eu vou pedir para a gente fazer as perguntas no final, porque eu vou te dar até essa resposta. Tá? Então, olha só, a gente já falou aqui da acessibilidade, que eu vou lembrar para vocês uma coisa. Essa é a resposta, né? Nós temos, a população tem que começar a cobrar, desde agora, do governo, qual vai ser o legado de tudo que está sendo feito para todos esses eventos. Isso é a população que cobra. Sabe? Por que eles não começam a planejar o que vai ficar, o que vai ser feito com tudo que eles estão gastando para fazer os eventos da Copa, da Olimpíada, de tudo? Então, aí é que vai a gente começar a cobrar. Você falou de ter obrigatoriedade. A lei é obrigatória. Agora, eu queria que a lei não fosse obrigatória, fosse só uma lei. Eu tenho um filho, eu venho nessa luta há 30 anos, porque eu tenho um filho com Down. Então, naquela época, não tinha essa facilidade que hoje em dia tem na televisão. Mas, mesmo assim, eu lutei, eu e várias mães, mas não tínhamos essa divulgação. Mas a gente conseguiu plantar uma sementezinha que está dando agora essa abertura. É devagar? É. E se a gente for ver, tem milhões de outras coisas que não são de deficientes que é devagar. Mas a gente não pode desistir. Porque, pelo menos, já se tem uma abertura. Pior, naquela época, que a gente não tinha nada nem para pedir para acertar. Na minha época, eu tinha que pegar, lutar sozinha, ser chamada de louca, ouvir pessoas discriminando o meu filho, porque eu não tinha como divulgar. Hoje, pelo menos, as empresas estão aceitando, tem as crianças no teatro, as crianças não, que eles detestam ser chamadas de criança. Outro dia eu levei, foram 8 amigos do meu filho, tudo deficiente. Eu era mais deficiente. Levei para o shopping. E eles namoram, beijam até dizer chega, saem até dizer chega. Vocês não têm noção. Queria eu ter a vida social deles. A minha mãe fica cansada porque ela que leva. Porque eu tenho que ter a minha, né? E aí eu levei e eles estavam se beijando até dizer chega. Você acha que ele é bobo, né? Down, né? Deficiência intelectual. Aí ele chegou, foi até meu filho. Eu cheguei, porra, Frida, pode ficar beijando aqui no shopping? Que coisa. Aí, galera, não liga para ela, não. É que ela está com ciúme, porque não tem ninguém para beijar e está deixando aqui a gente, não quer deixar a gente beijar. Olha só, né? Quer dizer, por quê? Porque hoje já se dá assim, a visibilidade dele ir para o shopping, dele agir normal. Por que todo mundo beija e eu não posso beijar? Eu só pedi para beijasse um pouquinho menos, até podia ser ciúme, mas por que não eu? Porque eu sou um excepcional? Porque, às vezes, as pessoas olham assim, né? Se você cai e faz alguma besteira, mas você é normal, foi sem querer. Mas se ele é excepcional, às vezes você olha com outro olhar, ele é excepcional. Eu acho que é isso que a população está começando a se conscientizar.
devagar, mas está. E eu dou graças a Deus que nós temos milhões de coisas para acertar, porque, pelo menos, estamos começando a acertar e abrir novos horizontes para acertar mais ainda e inovar mais ainda para eles. Isso é que é o legal da lei. A lei, ela é obrigatória. Bom seria se ela não fosse obrigatória, se as pessoas tivessem consciência e fizessem. Agora, fazer essa inclusão social também é difícil. Quando se começou a inclusão social, foi com a escola. Na inclusão social das escolas, foi uma obrigação no começo, foi uma obrigação dura. Porque para você incluir uma pessoa, não é só incluir. Incluir a pessoa é primeiro você ver se o lugar está preparado, preparar pessoas qualificadas para lidarem com aquelas crianças, preparar aquelas outras crianças ditas normal para receberem aquelas crianças, que essas meninas, essas crianças, elas não têm preconceito, elas não veem isso, elas veem uma diferença. Mas se você não der atenção, passou, é uma diferença. Mais nada. Quem pressiona essa diferença para eles é justamente o adulto. Então, quando se começou a cobrar de se receber dentro das escolas, que primeiro foram as escolas, não foram o trabalho, foram as escolas, né? A inclusão social dentro delas, ninguém pensou que tinha custo. Você tem um custo, não é assim. Você tem um custo, você tem uma preparação, você tem que ter uma adaptação. Então, graças a Deus, tudo agora está sendo normal, entendeu? As escolas estão se preparando, já existem milhões de escolas. O meu filho, ele era o grau mais forte, mas, graças a Deus, eu tive um pouco mais de condições do que muita gente carente que não tem. E talvez não tenha nem o conhecimento das leis que existem. Não tem dos benefícios que eles têm direito. Metade da população carente não sabe disso. Quando a gente vê na televisão, na TV, aquela propaganda de que aquilo é minoria. Só quem vive mesmo com essas pessoas sabe como é difícil a pessoa vir lá do subúrbio para a BBR com uma criança dentro do ônibus carregada, né? Então, assim, tem que ter calma. Sabe? A calma sem desistir e sem correr atrás. Mas tem que ter a calma de se receber nos colégios, de se receber no trabalho, de se receber não por obrigação, mas por qualidade. Não adianta eu incluir uma pessoa dentro do trabalho e não estar preparada para ela. E é isso que é, para mim, a acessibilidade. Né? Então, a gente já falou da lei, já falou da Convenção dos Direitos, né? E agora vamos falar das etapas de inclusão social e profissional, que é o que está crescendo mais. Né? Hoje em dia, a gente tem esses projetos esportivos, projetos culturais e empresas incluindo pessoas. Gente, se as empresas soubessem que a inclusão, mesmo que difícil, mas qualificada, treinada, tanto as pessoas que estão sendo incluídas, tendo a inclusão, como as pessoas que já estão lá, poderia-se ter um intraempreendedorismo enorme nas empresas. As pessoas deficientes, elas adoram, não é que elas adoram, elas vivem pelo desafio. Você colocar uma pessoa deficiente dentro da empresa, você vai criar o maior empreendedorismo dentro da tua empresa. E, às vezes, saem grandes empreendedores de lá. Grandes empreendedores que estão tendo a oportunidade. E grandes empreendedores começam a despertar nos ditos normais a vontade de serem outra vez grandes empreendedores, que muitos deles, às vezes, estão acomodados. Às vezes, a gente vê muito, por exemplo, a empresa que eu trabalhei muito com o governo tem uma inclusão social para fazer muito grande, da terceira idade, que são pessoas que precisam trabalhar até os 80 anos para ter um salário bom. E ficam pessoas lá. Teve uma vez que eu trabalhei e recebi na minha diretoria 3 senhoras velhas, 78, velhas, pai, da terceira idade, 79 anos, 80, e que não faziam nada. E tinha um outro que era um motorista que não tinha condições. Eles simplesmente estavam lá para pegar e crescer a aposentadoria deles. O que eu fiz com eles? Peguei e comecei a observar. Eles não sabiam mexer no computador e eles não são deficientes. Eles não sabiam mexer no computador, eles não gostavam do que faziam, porque eles não tinham sido treinados ali dentro. Eu comecei, na hora do meu almoço, a treinar,
a dar, ia começar a ver qual era, o que eu podia despertar nele, que eles voltassem a ter vontade de estar ali dentro, mesmo que fosse para pegar e chegar no final para aumentar a aposentadoria deles. Eu comecei a pegar uma senhora que adorava falar no telefone, eu trabalhava com cultura. Cheguei, é você que vai atender os telefones e vai dar os convites que a gente tem que dar para as peças. Gente, aquele setor começou a crescer de uma tal maneira, e eu só com 3 pessoas. As pessoas entravam já sorrindo, alegres. E, no final do ano, eu sempre levava o meu filho e alguns amigos. Eles são muito divertidos, vocês não têm noção como eles são divertidos. Eu comecei a fazer um trabalho de quê? De fazer a inclusão da terceira idade na vida social. Eles pegavam as senhoras e começavam a dançar com elas. Vocês não têm noção da alegria que era deles e dela. Né? O Alfredo é o meu filho, eu vou falar porque eu vivia, eu consegui, chorei muito. Hoje, graças a Deus, tudo está mudando devagarzinho, mas está. Eu consegui que ele fosse auxiliar do professor que dava recreação numa creche, num clube, que eu sou sócia. Eu sentei, conversei, cheguei, vamos fazer uma experiência. Ele era auxiliar, ele adorava ser chamado de tio. Imagina que espirralha atrás dele, tio, e ele, tio, vamos. A única coisa que ele fazia ali era pegar as bolas e dar para o professor. Mas ele se sentia tão útil, tão capaz, que ele pegou e desenvolveu outras qualidades. Hoje ele mexe com computador, hoje ele é um grande jogador de futebol, hoje ele é um grande nadador que ele... E outra coisa que eu vou contar, eles são muito amigos, todos os deficientes. Teve um campeonato de natação em que eles foram, os Downs, foram participar só como convidados. E na natação tinha uma menina que ela não tinha os braços e metade das pernas. E ela nadava, porque a competição era de deficiente físico. Mas eles tinham nadado e a gente ficou em cima. Ali no Botafogo, a gente ficou naquele arquibancada de cima. E a menina começou a nadar, só que chegou no meio, todo mundo chegou e ela chegou no meio e cansou, porque era muito longo para ela. Ela só nadava com isso. Então, ela chegou uma hora que ela cansou. E eu vi aquilo, eu já disse, eu sou metida, né? Eu sou metida mesmo, gente. Aí eu cheguei para o técnico, que eu também sou esportista, eu sou atleta, olha só, eu sou atleta, sou atriz, olha que delícia, e administradora. Aí eu cheguei para o técnico e disse assim, vem cá, qual o nome dela? Aí ele falou o nome. E eu comecei a berrar. Eles são tão mais sensíveis, enquanto todo mundo que era normal estava ali só vendo a natação, eles perceberam que eu estava dando força para ela. Eles desceram, eram 20... gente, quando eles se juntam, chega a dar dor de cabeça. Desceram os 20, e eu comecei a berrar o nome. E eles começaram a berrar o nome dela. Quando ela olhou, eu fico arrepiada de lembrar. Quando ela olhou, ela parou, falou para o técnico que não ia sair mais da piscina. E ela continuou a nadar. E eles começaram a acompanhar através da arquibancada. Vai, Márcia, você vai conseguir, Márcia, vai. Quando ela chegou, a alegria dela de ter alcançado, mesmo tendo demorado meia hora a mais que os outros tinham conseguido, foi enorme. Ela parou, cansada, mas ela parou, olhou para eles e disse, obrigada, era isso que eu queria. Eu queria uma oportunidade, queria que alguém me desse um apoio. Então, o deficiente dentro da empresa, ele é importante até mesmo para a gente, porque a gente, às vezes, tem nele a visão do que a gente está adormecido dentro da gente. Né? Às vezes, a gente olha assim, poxa, eu estou aqui tão parado, ele ali está lutando, por que eu não vou fazer? Até isso é importante. Ele ajuda mais a gente do que a gente a ele. Né? Então, as etapas, né? Quando você vai fazer uma contratação de um deficiente, antes de mais nada, você tem que fazer um levantamento das funções a serem preenchidas, saber o que você tem dentro da empresa que está carente, que você possa pegar e fazer a inclusão desse deficiente. Não só do deficiente. Eu fico meio assim, não é só porque é deficiente, eu não quero a lei obrigar. Não, eu quero que ele seja também incluído porque ele tem qualidade. Porque ele tem profissionalismo, porque ele pode pegar e me ajudar muito, até com a visão dele muito mais ampliada do que a minha, muito mais delicada, né? Muito mais preocupada até com a qualidade. Às vezes, eles têm mais qualidade do que a gente, porque eles precisam dessa qualidade para sobreviver. Um plano de adaptações. A empresa tem que, antes de pegar e fazer esse recrutamento, fazer um plano, saber se aonde ele vai trabalhar está adaptado, se vai dar para aquele funcionário que tem aquele cargo para ele trabalhar naquele setor, se for um cadeirante, será que tem espaço? Será que é aqui? Será que ele é um bom administrador, mas esse setor daqui é muito dinâmico?
Será que vale a pena eu botar ele ali? Será que ele não vai sofrer com aquela angústia, não vai ficar deprimido por ele não alcançar a meta dele? Porque você também pode criar, vou botar ele lá e aí, ó. Aí você vai cobrar dele uma coisa que ele tem limitação, como eu também tenho limitações em alguma coisa. Então, é importante a empresa ver isso também. Ter o apoio de profissionais qualificados. Isso daí é uma coisa até que eu peguei da Cristina, do Gancho, que eu tinha isso na DataPrev, mas tinha esquecido. Não adianta você fazer uma entrevista num surdo se você não sabe ter o movimento das mãos, né, os sinais. Então, não adianta, você tem que se preparar, você tem que saber que ali você vai fazer entrevista com uma pessoa que é deficiente, mas que você também pode ser deficiente. Você está sendo deficiente para pegar e fazer aquela entrevista. Né? Não é ele só, é você. Então, antes de você ter, porque erros vão ter, equívocos, e na hora vão aparecer algumas coisas, mas pelo menos você minimizar as dificuldades que você pode ter, você ter esse olhar. Pesquisa com funcionários e opiniões. Isso eu acho muito legal. Eu, quando trabalhava na DataPrev, a minha vida começou assim. Apareceu uma menina que eu alfabetizei em 1978. Eu alfabetizei a menina, não conhecia a menina, eu tinha 18 anos. Alfabetizei e botei ela dentro do colégio. Em 1980, entrei para a DataPrev. Eu era analista de administração, de suprimentos. E eu fui trabalhar justamente com cegos, com a Ledo. Trabalhei durante 20 anos. E eu sou, como eu disse, eu sou muito abusada. Eu comecei a fazer uma movimentação dentro da empresa. Eu gosto de teatro, sempre fiz teatro na faculdade, eu gosto disso. E comecei a fazer uma movimentação e a gente começou, pela associação, a fortalecer, da gente começar a fazer um grupo de teatro da empresa. Nós fizemos um grupo de teatro onde a gente mostrava os problemas. E a gente fez uma peça justamente sobre o problema daquele setor. Como lidar com o deficiente? Como lidar? Porque naquela época não era igual agora, não. Em 1980 e 81, era muito mais difícil. Então, como a gente iria fazer? O que a gente fez? Fizemos uma peça que mexeu muito mais com a emoção, com a visão dos gerentes, que eles não enxergavam, do que pegar e vir falar. Vamos lá, gente, ele é cego, você tem... Não, a gente começou a fazer uma peça interativa dos funcionários. Foi uma coisa muito legal isso. E depois veio o meu filho. Olha que ensinamento. Eu falo sempre, quando dou uma palestra de empreendedorismo, que o maior empreendedor é aquele que observa tudo que está ao redor dele. Porque hoje aquilo pode não ser importante, mas amanhã é. Eu tive essa menina, eu tive a DataPrev como ensinamento, eu tive o meu filho como ensinamento. E hoje eu trabalho justamente treinando pessoas para receber os deficientes. Olha que coisa, né? Tudo é tipo um efeito dominó. Né? E se você faz com amor, você consegue. Tudo que eu falo sempre é que você tem que fazer com amor. Antes de você olha só, para você pegar e ter sucesso na lei, você tem que trabalhar com a política. Para você ter sucesso de botar uma rampa, tem que ter dinheiro. Né? Mas você, quando está envolvida com isso, esse não pode ser o teu carro-chefe. O teu carro-chefe é você alcançar a visibilidade, alcançar os benefícios para os deficientes, e até mesmo para nós normais, porque a gente tem as ruas cheias de buracos, alcançar isso de uma maneira que ele esteja sempre à frente disso. Porque se você começar a sair desse foco para ganhar dinheiro, como existe milhões... Porque quando eu fui fazer essa palestra, existem organizações. Eu cheguei, pô, gente, põe essa palestra que é legal, eu não vou... Né? Não vou abrir uma ONG. Pois a pessoa chegou e disse assim, não, porque eu tenho patrocínio, não, porque... Gente, então não existe inclusão, não existe equipe, não existe as pessoas estarem trabalhando com o mesmo sonho. Porque quando você está falando do mesmo assunto, que bom que eu vou ouvir novas opiniões, novas necessidades para a gente tentar melhorar. E junto, né? Conhecer a pessoa deficiente. É importante você saber quais são as limitações dela, o que ela tem. Workshop de gerentes funcionários para receber... Isso é uma coisa muito legal. Mas não é fazer reunião, é você fazer um treinamento vivenciando aquilo que ele vai passar. Não é um treinamento de fala, é fazer com que ele vivencie aquilo. Botar, olha, você vai ser o gerente, você vai ser o cadeirante, você vai ser isso. Você vai ter que cobrar dele uma coisa urgente. O que você vai fazer? Quando esse cadeirante, quando essa pessoa deficiente entrar na empresa, ela já vai ter, pelo menos, uma noção de como ela vai agir. Ou o que ela pode passar.
Pode ser que ela não passe por nada, mas pelo menos ela não vai ser pega de surpresa. Então, é bom você fazer workshops antes do empregado, antes das pessoas deficientes entrarem para a empresa, sim. Treinar funcionário deficiente para a função a ser preenchida. Isso tem que ser. Isso aí eu dou de exemplo, né? O meu filho, ele hoje, graças a Deus, ele trabalha na Petrobras. E ele começou lá no orquidário. Ele era jardineiro, um grande jardineiro. Como eu falei para vocês, eu tive a condição, e sempre batalhei, mesmo trabalhando com a ajuda dos meus amigos, com a ajuda dos meus pais, eu sempre lutei para que ele melhorasse. Então, ele hoje faz computação, ele lê, ele ensina os amigos dele, era o mais forte, ele ensina os amigos dele a andarem na rua. Ele, que é deficiente, ensinou a amiguinha dele a andar na rua, a atravessar. A gente ia atrás sem ele saber, e ele começou a ensinar. Então, para você ver como é importante você pegar e treinar, né? Até me perdi. Caramba, eu falo para caramba, hein? Olha só. Treinar, né? Treinar os funcionários deficientes para a função... e aí ele saiu, foi promovido. Teve um aniversário da Petrobras, que ele saiu até na revista, que eu guardo lá no meu currículo. Lá ele é meu currículo, sabe? Aí eu botei lá e ele dizia... Fizeram a entrevista. O que você quer, Alfredo? Eu queria ser contratado e terceirizado para trabalhar na Petrobras. Depois de algum tempo, ele foi contratado, trabalhou na Petrobras. E foi trabalhar como mensageiro. Só que ele não foi preparado, ele não foi qualificado, eles simplesmente botaram ele lá. Eu vou dizer para vocês que tive grandes problemas, mas eu mesmo assim, grandes problemas que eu consegui, por não ser ignorante no assunto e ser mãe, eu consegui, vamos dizer, ajudar a que ele superasse. Mas eu dou graças a Deus, porque foi uma das poucas empresas governamentais que abriu o espaço para começar realmente a respeitar a lei, de botar deficiente intelectual. Não é só o deficiente. Porque o deficiente físico é bom você botar lá dentro. Você põe o deficiente, é mais fácil, porque ele tem inteligência. Mas o deficiente intelectual, ele leva um pouco mais de tempo para, às vezes, agir do que não é o intelectual. Né? Então, eu dou assim, graças a Deus, que mesmo com todos os problemas, eles abriram isso e hoje a gente ajuda a melhorar, dando feedback da gente, o que está acontecendo, e vai melhorando. Que a Cristina vai falar isso, por isso que eu convidei ela, porque ela é a pessoa que hoje em dia está lá, que mudou essa visão lá dentro, e ela hoje está lá, e eu tenho certeza que ela vai chegar no meu filho. Por isso que eu convidei ela, que é para pegar e fazer já aquela, né, para chegar e chamar meu filho. Né? Entenderam, né? Tem que ser. Preparar os familiares, porque os familiares também têm responsabilidade. Não adianta você botar o funcionário dentro da empresa, botar aquele e deixar a família de fora. Não. Tem que preparar a família e dizer que eles são parceiros. Às vezes, você está com tanto problema, com uma visão tão aberta para tanta coisa, que você não detecta que está acontecendo alguma coisa pequena, que a família vem e te diz o que é. E você, às vezes, resolve o problema sem ele se tornar grande esse problema. E a família é muito importante, porque não adianta você pegar e tratar um deficiente, principalmente o intelectual, e não tratar a família, porque a família é que vai dar a base para ela. Se a mãe está mal, você tem isso daí é um efeito. A gente tinha um trabalho de que a mãe ficava... Foi numa igreja que eu trabalhava, e eu sou terapeuta também. E a mãe, ela era angustiada, ela levava o filho para fazer o tratamento e ela ficava angustiada. A autoestima dela estava muito baixa. Eu sou mãe, eu fui mãe. Eu, graças a Deus, eu também tenho, assim, eu sou um ser humano. Então, de vez em quando, eu também sei o que ela sente. Eu comecei a pegar e a trabalhar ela. Enquanto ele esperava o filho, eu comecei a trabalhar ela, fazer alongamento, fazer ginástica, andar. Quer dizer, ela começou a ter... Puxa vida, alguém está me dando um suporte, a conversar, a trocar de experiências, a dizer, a dar pelo menos um ouvido para ela, porque às vezes ela se ouvia e ela mesma achava a solução. E isso é importante, porque o filho dela chegava lá depois mais feliz, porque ele tinha isso desde casa, não era só a empresa que ia fazer. Inclusão dos funcionários com virando um plano de qualificação, não adianta você chegar a botar ele e não qualificar ele. Você tem que qualificar ele, a pessoa deficiente, mas também tem que qualificar os ditos normais. Porque é desagradável, porque eu sou deficiente, aí eu vou ter uma qualificação, vou me melhorar. Mas você que trabalha lá há tanto tempo, não tem o direito, aí eu já estou fazendo dele, já estou excluindo ele. Por que não?
Por que eu não vou ser? Por que eu vou ser qualificada e não posso pegar e ter os outros colegas, a equipe sendo qualificada também? Não pode ser obrigatório, né? A obrigação é uma forma da gente iniciar. E acho que só vai mudar essa palavra dentro da lei a partir do momento que nós, da sociedade, que nós que convivemos com ele, começarmos a ver que isso é importante para a gente também, até de crescimento espiritual, até de crescimento de pessoa mesmo. Incentivar a participação de gente. Se a gente vê aí um monte de empresa incentivando um monte de atleta, e dentro da empresa deles tem grandes atletas. Meu filho é campeão de natação, já ganhou um monte de troféu, no entanto, não tem nenhum patrocinador para ele. Oh, Deus, ainda vou conseguir, mas por que não, né? Horários especiais. Aí vai dizer assim, pô, horário especial. Gente, ele é uma pessoa que tem uma deficiência de cadeirante. Ele precisa fazer uma fisioterapia. Ele precisa de um horário especial, sim, porque ele ficar ali só trabalhando direto, sem o tempo de fazer uma fisioterapia para melhorar, para avançar, o deficiente intelectual ele precisa de um horário especial, sim. Por quê? Porque ele quer melhorar a dicção dele, a parte de TO, a parte de fonoaudiólogo. Então, precisa desse horário especial. Nem que seja 2 vezes para ele fazer o tratamento, que comprove, mas eles precisam ter, sim, esse horário especial. Uma pessoa normal tem, você chega e diz assim, eu vou no banco, eu vou no médico hoje, mas ele tem que ter aquilo semanalmente, entendeu? Porque senão ele vai ficar ali, vai ficar obeso, vai ficar insatisfeito, vai ficar com dor, mais dor ainda. Então, é uma coisa que tem que ser pensada. Acompanhar o desenvolvimento de toda a equipe, ou seja, fazer reuniões para saber mensalmente, como é que está, gente? E aí, como é que está, hein? Está legal? O que você teve de dificuldade aqui com esse projeto com ele? O que foi? Aí o gerente, você, a equipe pensar junto. E, olha, grandes, às vezes, soluções vêm justamente das pessoas deficientes. Elas ajudam, como grandes soluções vão para eles também. Na hora da equipe de projeto mesmo, até mesmo de saber quais são os problemas. Pô, eu estou com um problema com ele por causa que ele não vai lá levar o documento e ele atrasa. Pô, olha só, eu tenho uma solução. A equipe sempre se integrando, sempre trocando ideias. Isso é uma coisa importante. Aí, para finalizar, ter em mente que, para ter um resultado harmonioso, todos devem respeitar a limitação de cada um, inclusive dos ditos normais. Existem pessoas, realmente, que são preconceituosas, mas existem pessoas que, mesmo você treinando, elas têm dificuldade de conviver com uma pessoa deficiente. E se eu quero que ela me respeite, eu tenho que respeitar também a dificuldade dela. Entendeu? Então, isso tem que ser visto. O gestor maior, a pessoa que mais vai fazer com que tudo isso dê certo, é o gestor daquela equipe, é o gestor daquele setor que vai trabalhar com eles. Porque se ele tiver essa visão, se ele for primeiro treinado, e se ele realmente pegar e entender qual é a importância dele naquela equipe, ele vai pegar e vai ter uma equipe harmoniosa. Eu vou passar esse vídeo, que é o vídeo onde o meu filho também fez teatro. Pode apagar essa luz? E é um vídeo muito legal. Vamos lá? O grupo Teatro Novo é um grupo composto por atores com síndrome de Down, com deficiência mental, outros têm paralisia cerebral. Eles, através do improviso e da capacidade de cada um, é montado um texto. Esse texto pode ser baseado numa história ou na própria experiência dele e é improvisado durante todo o espetáculo. Isso faz com que o espetáculo seja um espetáculo alegre, né, divertido, como desfazendo um pouco essa imagem que todo mundo pensa que vai ver uma coisa chata, que eles não vão saber passar uma mensagem. Não deixa cair, primeira vez. Se deixar, vai ser pior. Mas eles ficam praticamente 1 hora, 45 minutos, 50 minutos em cena, dependendo da duração do espetáculo, falando de uma maneira improvisada e
os espectadores saem de lá muito mobilizados. Meninos que eram vistos como deficientes, hoje eles são um grupo de teatro, quer dizer, eles têm uma identidade. Quem é você? Eu sou o ator do grupo Teatro Novo, né? Esse trabalho é maravilhoso, porque esse teatro, a gente está fazendo um grande sucesso por aí afora. Belo Horizonte, fomos para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, fomos para Florianópolis, Santa Catarina. E aí você vê que aquele menino que não tinha uma identidade, ele não tinha um título de eleitor, hoje ele tem um passaporte, né? E mudou sensivelmente, né? Como ele se vê e como os outros o veem. Acho que a pessoa com deficiência mental ainda é muito vista como uma pessoa que precisa só de reabilitação, fisioterapia, fono, PO, médico, né? Como um caso de doença. E a gente está transformando isso, a gente está transformando num caso de respeito e de oportunidade. Fechou? Já está acabando. A doença que a gente tem é quando a gente não faz nada, mas eu faço. Gente, olha só, eu passei esse vídeo para a gente ver que em 2003, que ainda não tinha tanta divulgação, como já se conseguia alguma coisa. Então, hoje em dia é muito importante essa participação das pessoas junto, até dentro das empresas, quando vocês estão trabalhando lá. E é possível a gente ter esse resultado de pessoas felizes, de pessoas que podem contribuir, de pessoas que podem ajudar a gente, cada um dentro da sua limitação. Eu vou passar para a Cristina, que a Cristina é do ProEnf, ela entrou há um ano e ela tem alguns resultados que ela está tendo de lá. Queria agradecer e vamos para a Cristina. É muito bacana. O que eu vou apresentar agora para vocês é, na prática, como que se dá todo esse processo que foi falado desde o início, né, com relação à legislação, até foi uma pergunta sua. Eu estou lá na empresa, tenho que cumprir a lei de cotas. Vai ter fiscalização? Necessito cumprir a lei de cotas? Eu vou cumprir, o outro também vai cumprir? Necessita sim. A fiscalização é só aqui, Luizinho, né? No verdinho. A fiscalização, ela vai sim. Tá? Tenha ocorrido muito. E por isso, todo esse movimento e todo esse frisson para se incluir as pessoas com deficiência na empresa. Porque bate a fiscalização e tem multa. Então, passa a ser um investimento e não um custo você colocar o seu dinheiro, o empresário colocar o seu dinheiro em cursos de capacitação, por exemplo. Porque, como foi falado, as pessoas com deficiência não vêm capacitadas. Não tem nem o ensino básico. Por quê? Eram excluídas, não tinham acesso às escolas e eram realmente invisíveis na sociedade. Com a lei, surgiram as pessoas com deficiência. Que bacana, né? E o que as empresas fazem? Elas pagam multa, mas a pessoa não está qualificada. O que o governo faz? Não interessa, dá teu jeito, porque a educação básica não vai funcionar agora, não é rápida a transformação. Então, o que os empresários fazem é investir em cursos de capacitação e até mesmo em cursos de ensino à distância, nas próprias empresas, abrirem esses espaços para qualificar. Então, na Petrobras, tem um programa desde 2002 chamado ProInd, que é o Programa de Inclusão com a Pessoa com Deficiência no Ambiente de Trabalho. É um programa de responsabilidade social e o CIEDES entrou tem 1 ano e meio, quase 2, para mudar a roupagem do programa. No início, eram só pessoas com síndrome de Down, onde começou lá com o Alfredo, um grupo de 10 ou 15 também, e agora aumentou para todos os tipos de deficiência. Por que a gente diz que é responsabilidade social? Porque não é só para a deficiência contemplada pela lei de cotas. A Petrobras ela não é beneficiada, até porque tem que entrar por concurso para ser beneficiada pela lei de cotas. E por isso que é de responsabilidade social. Essas pessoas são contratadas através do CIEDES. Tá? Então,
vamos lá. Visa a inserção através de capacitação para o profissional e o pessoal. Aí vocês vão ver por que lá na frente. A estrutura do programa, eu vou falar rapidamente a estrutura do programa, porque tem tudo a ver com o que a Elza falou e as importâncias desses passos. Tá? Acompanhamento psicossocial, individual e familiar. Por quê? Tem que ter uma equipe diariamente para atender essas demandas. Esse relacionamento que a pessoa tem no setor e do setor para com ela. E surgem demandas. Por exemplo, a pessoa com síndrome de Down, temos um mensageiro. Eles são coordenados e eles são muito organizados. Se você, por exemplo, entregar um documento, amigo, entrega ali no setor para fulana. Se no meio do caminho alguém pedir, fulano falou para mim pegar com você, para você, e eu que vou entregar, porque eu tenho que também em outro lugar. Eu falo assim, não. O doutor fulano falou para que eu entregue. Ele vai voltar em você e vai falar, doutor fulano, é para entregar para o outro. Nisso, tu já perdeu tempo, né? Porque você queria adiantar um processo. Mas ele é muito correto. Ele vai pedir, ele vai voltar, ele vai querer escutar de você. Então, você tem que saber esses detalhes específicos. E uma equipe que tenha esse hábito, que conheça essa temática, vai orientar nessas situações. Porque chegam as reclamações. Poxa, Cris, fulano não entregou o documento, eu pedi para colocar aqui, ele colocou ali, pô, mas todo dia ele coloca ali, de repente você mandou ele mudar? As pessoas são condicionadas. As pessoas com síndrome de Down, com deficiência intelectual, elas são condicionadas e elas são muito obedientes. Então, você tem que saber a especificidade de cada deficiência. É diferente de um deficiente físico. Ao mesmo tempo, se você tem uma pessoa com dificuldade de locomoção, que anda mais devagar, e você colocar no setor mais agitado, que precisa de pressa, ele não vai se adequar ali. A vaga não é adequada a ele. Então, você tem que mapear as vagas, que é onde a Elza falou do mapeamento. Então, a inserção ela já começa desde o início, gente. Bom, orientação socioprofissional e PDI, que a gente acompanha lá no programa diariamente, faz o plano de desenvolvimento individual deles. O que você traz da sua vida? Se o seu pai era médico, você quer ser administrador, e o que você faz para chegar lá? Né? Todo mundo devia ter um PDI. Né? Então, a gente promove, a gente provoca isso neles, esse desejo de melhora, de autoestima, de perspectiva. Né? Oficina Vivendo a Diversidade, que vai de encontro, na prática, o que a Elza falou também, que é sensibilizar os setores. Nós fazemos periodicamente lá dentro encontros com gestores e colegas de trabalho, de vivência mesmo, de dinâmica. Prende a mão, e aí? O outro está com venda, como é que você faz para fazer esse origami aqui? Um está cego e o outro está com deficiência física, eles ficam desesperados, e aquela experiência prática demonstra que você tem que respeitar, que cada um tem seu tempo. Todos conseguem fazer. No final, a conclusão é essa, a gente conseguiu fazer, só precisa ter paciência e respeitar o limite de cada um. Então, com essas oficinas, você consegue sensibilizar dentro da sua empresa e minimizar esses embates diários, né? E reduzindo esse preconceito. Porque isso vem com a gente também tem. Tem horas que a gente se pega falando coisas que, poxa, que isso? Não, estou errada. Né? Todo dia é um aprendizado. Tá? Feedback de gestores e reuniões periódicas. Faz-se no projeto na prática, que ela acabou de falar. Escutar das pessoas. A gente vai lá e, quando a gente chega, eles vêm com muitas reclamações. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, e não está dando certo, e o outro brigou, e o outro não sei o quê. Espera aí. No final das contas, a equipe não sabia lidar com aquela situação. A equipe não teve paciência e não sabe, não conhece a deficiência, a especificidade de cada caso. Quem aqui tem um colega de trabalho que é um pouco lento? Tem gente que é rápida demais, né, e fica lá aborrecido porque o colega está ali e apaga e digita de novo, e apaga e digita de novo, e é indeciso. E quem não tem? E a gente não tem a quebra de sinergia na equipe? Não tem problema, não tem fofoca, não tem, fulano não faz trabalho direito, fulano é produtivo? Mesma coisa acontece com ele, só que aí já foca na deficiência. Então, é investir na possibilidade e nas habilidades, desde o início. Tá? Articulação com rede interna de serviços. Lá a gente faz uma articulação com o setor de meio ambiente, saúde e segurança. No caso de shiatsu, porque tem alguns que trabalham na jardinagem e tal, tem dores, vão para o shiatsu. Tem uns que têm diabetes, vão para nutricionista. Então, usar o setor de saúde ocupacional da empresa é imprescindível.
E não só para a pessoa com deficiência, para todos os funcionários. Não é tão bom você, no meio do teu expediente, cheio de dor no pescoço, na cervical, de tanto estar digitando, de ter produção e tal, você, não, agora eu tenho shiatsu, 20 minutos do seu dia, você volta, produz mais ainda. Então, quando a gente fala dessas coisas voltadas para a pessoa com deficiência, isso é amplo, gente. É simplesmente foca neles porque eles não tinham esse espaço. Então, estão em evidência. O ideal é que daqui a alguns anos a gente não precise mais falar sobre isso. Porque isso deveria ser para todos os trabalhadores. Tá? Articulação com empresas visando inserção no mercado. Quando eles ficam, no máximo, até 1 ano no projeto. Tá? Nesse 1 ano, eles fazem capacitação teórica e prática. E, no final, nós articulamos com empresas, parceiras ou não, para oportunizar entrevistas de emprego. Eles já estão capacitados para serem contratados. E aí vem com relação à legislação que obriga. Então, as empresas adoram, ainda mais quando é um que entra dentro da lei de cotas. Não é, no nosso caso, não são todos. Então, existe uma dificuldade ao final do programa para quem não é a lei de cotas das empresas querem contratar. Preconceito e porque está visando apenas cumprimento da lei para não pagar multa. E aí entra o que foi falado pelo colega. Né? Tem que ser responsabilidade social. É o caso do programa aqui. E acompanhamento após a inserção. Ele foi contratado... Nós vamos acompanhar por 4 meses, de 4 a 6 meses. Por quê? Vão acontecer os mesmos problemas com eles que aconteceram lá dentro com a gente na Petrobras. Problemas não deles. Falta de sensibilização, falta de saber como lidar, é uma novidade, causa enfrentamento. Você se depara com algo novo. E aí? Como é que você faz? Então, a gente vai lá, faz oficina, a gente acompanha eles, tenta minimizar essa situação, tenta mostrar que isso é uma coisa natural e que dá certo. Basta ter vontade, porque não é fácil, é uma coisa nova. Então, você tem que ter vontade para mudar. Tá? A capacitação teórica do ProInd, ela engloba a qualificação profissional, que tem módulo básico, que a gente fala de cidadania, direitos humanos, mercado de trabalho, empreendedorismo e preparação para o mundo do trabalho. Aí a gente já vem reduzindo aquela questão da falta de preparo para o mercado. A maioria nunca trabalhou por falta de oportunidade, também não sabe se comportar no mercado de trabalho, não é isso? Né? Igual qualquer jovem que entra para o primeiro emprego, não sabe como falar direito, fica intimidado para atender um telefone, não tem iniciativa, às vezes vai com uma roupa que não é condizente com aquele ambiente e precisa de preparação. Então, aqui a gente oportuniza essa preparação. E aí a gente já linka também para dizer a diferença, mercado formal e mercado informal, quais são as suas possibilidades de trabalho. Que aí entra o empreendedorismo também. Você tem essas duas questões. Se você não quiser, no final do programa, não ser inserido e ir para o mercado formal, você já construiu uma perspectiva através desse PDI, já identificou suas possibilidades e habilidades para empreender em outra coisa. Vai fazer artesanato, vai abrir uma empresa, vai comprar uma máquina de camisa e vai abrir um negócio. Então, tem várias situações já acontecendo. Então, é importante, aqui o que a gente promove é o desejo de perspectiva, é o retorno à vida. Tá? E a qualificação profissional no módulo específico é auxiliar administrativo, com português, informática básica, expressão corporal. Por que esses cursos? São os mais solicitados, os mais exigidos no mercado. Aí você vai perguntar, Cris, por que expressão corporal entra ali? Por causa da timidez e do reconhecimento do corpo, aceitação do corpo. Nós temos problemas com timidez. Uma pessoa com deficiência tem mais ainda. Principalmente quando adquire a lesão recentemente. É um corpo diferente. Você está sem a sua mão, por exemplo, que você tinha ela ali. Você ainda sente dores da dor, da tal chamada dor fantasma. Você sente o seu dedo doer e você não tem mais o seu dedo. Então, você tem um embate emocional muito grande, tá? Que você precisa saber lidar com isso. Então, nesse curso, é o último curso de expressão oral e corporal, você é trabalhado, tudo focado para o dia da entrevista lá com o cara que vai te contratar. Como é que você vai falar, como é que você vai se expressar, como é que você vai ficar firme. Então, trabalha resiliência, gente. Trabalha respeito, trabalha resiliência, trabalha tudo isso. E grupos socioeducativos. A gente, através do trabalho da equipe psicossocial, da assistente social e da psicóloga, que ficam lá diretamente para isso, a gente, conforme as entrevistas, conforme o trabalho, os atendimentos, se identifica questões comuns que vocês vão até falar. Por exemplo, quem nunca viu um funcionário chegar na segunda-feira trêbado, ainda cheirando a álcool? Quem nunca viu? Quem nunca chegou de uma noitada que saiu erradamente no domingo, justo no domingo, podia sair no sábado, né? Saiu no domingo. Quem nunca cometeu essa falha? Eles estão bem.
Lógico, ainda mais trabalhando, ganhando dinheiro, nunca aconteceu, gente. Sem dinheiro, salário no final do mês, que bacana. Vou gastar, eu vou curtir, eu estou me descobrindo, eu vou sair à noite. Quem não quer isso? Quem não faz isso? Eles chegam, às vezes, tem também. E aí a gente começa a perceber, bom, chegou na segunda-feira trêbado, pode estar com envolvimento com álcool, primeiro já saiu errado, porque não é uma boa opção para quem trabalha. Você coloca em risco o seu emprego. Estando no ProInd, ele não vai ter nenhuma penalidade. Ele vai ser chamado para a conversa. Tudo é um PDI, tudo é um plano de desenvolvimento. Olha, isso não é legal para você. Agora, está lá na Itavema. O cara chega trêbado. O que é que o teu gestor vai fazer com ele? Mandar para casa. Se ele repetir? Definitivamente. E nem vai investigar se o funcionário está com problema de alcoolismo. E aí é uma doença. E aí ele precisaria de tratamento e depois ser recolocado. E não demitido. Então, ninguém está gerando transformação social. Pelo contrário, está causando um caos social. Porque aí você impactou, além da pessoa estar com um problema de saúde, você ainda deixa ela com problema de dinheiro, e abala o pilar financeiro, abala o pilar familiar, porque qual é a mulher que quer o cara aí dentro de casa, sem trabalhar e reclamando da vida e ainda com problema com álcool? Olha o impacto social. E aí gera violência doméstica, gera várias questões aí a serem trabalhadas. Sua empresa ajudou na transformação social? Não. Porque a gente tem que olhar o quê? Vamos punir, não quero gasto, eu quero cara produtivo. Só que vai sair, ele vai entrar outro com problema com álcool, outro com problema com droga, outro que vai ter um surto no trabalho por estresse. Essas pessoas, elas voltam, são pessoas com deficiência. Elas têm que voltar para o trabalho, elas são produtivas. Ela pode até não voltar para o mesmo setor, ainda mais se for um setor que as pessoas saem muito para beber. Então, vamos fazer um mapeamento desse setor e ver onde a gente vai recolocar essa pessoa. Vamos fazer um plano de desenvolvimento para ele. Vamos chamar o setor de saúde ocupacional e tentar trabalhar essa pessoa. Então, aqui a gente já tenta formar um profissional com essas características, entendeu? Tendo essa visão para minimizar esses embates no futuro. Tivemos grupos de sexualidade, falamos sobre álcool e drogas, falamos sobre alimentação saudável, porque tem muita gente compulsiva que come muito, e não são só pessoas com deficiência, né? Quem não adora um chocolate? E aí, excesso de peso. Então, tudo isso é trabalhado através de demandas que eles trazem. A gente observa, ao invés de lá dar uma chamada ou mandar para casa, a gente faz um grupo socioeducativo e trabalha todo mundo. E aquela pessoa nem sabe que é para ela. E a gente engloba todo mundo. Isso é muito bacana. Você não constrange. Você não trata como algo que está te dando prejuízo. Você está investindo. Isso a gente tem que fazer, tá? E o PDI, que a gente já falou, a gente faz o ano inteiro, além dos cursos, além dos grupos, a equipe psicossocial dá esse PDI, que é exatamente essa metodologia. Ensina isso para eles. Ó, você tem prazo, você falou que você quer ser um auxiliar administrativo. O que você precisa para isso? Terminar o ensino médio, precisa fazer um curso de informática, precisa melhorar o seu português. Você colocou essas metas, você falou que daqui a 2 meses você se inscrever no curso. Você se inscreveu? Como é que você monitorou isso? Ó, você não monitorou. Então, vamos fazer uma estratégia aí. Coloca o relógio para despertar, tal hora, para você lembrar que tem que ligar para o cursinho, para poder fazer coisas assim básicas, que a gente pode fazer no dia a dia, a gente também não faz, né? A gente tenta ensinar para eles. Tá bom? Capacitação prática. Eu trouxe fotos para ser bem prático para você. Lá, nós temos 3 funções. A gente assina a carteira deles em 3 funções. Tá? Auxiliar administrativo, auxiliar de mensageria e auxiliar de jardinagem. Aqui são os auxiliares de jardinagem. Temos um com síndrome de Down, um auditivo. Auxiliares administrativos. Percebam que um tem amputação de mão, o outro tem amputação de dedo, acho que não dá para perceber ali. Aí entra o projeto de responsabilidade social. O impacto de uma lesão, independente da gravidade que você possa visualmente achar que tem, causa o mesmo impacto social e emocional. Perder um dedo ou perder uma mão. E a lei de cotas, ela não dá oportunidade para rapazes como esse, muito produtivo, sair do estado em que ele estava. E o ProInd deu essa oportunidade. Por isso que eu acho esse projeto muito bacana. Eu falo assim com muito orgulho, porque não é visando apenas, não é visando fiscalização, nem apenas, porque não visa, e dá oportunidade a pessoas como ele. Tá? Temos aqui síndrome de Down como mensageiro. Já dei o exemplo prático, né, de como se lidar. Né?
que cada caso é um caso específico. Se eu falar para esse rapaz, olha, vai ali, entrega um documento, no meio do caminho ele recebeu um recado meu, ele vai ouvir. O síndrome de Down, ele não, eu quero ir lá confirmar. Tá? É assim. Esse rapaz aqui, ele pode parar no meio do corredor e começar a falar assim, alto, gritando. Mas eu não estou fazendo isso, mas é que eu não sei o quê, e conversando com outro muito alto. Primeira impressão que você teria. O que você acharia um funcionário falando alto, gesticulando no corredor, com um tom de voz altíssimo? O que você acharia desse cara? Fala para mim. Você que não dorme, coruja. Uma das situações, né? Que aí você já está influenciado pela imagem dele ali. Ah, ele não deve estar bem. Não, mas acontece. No segundo dia, o cara falando alto de novo. Ou está estressado, falta de educação, não sabe se comportar no trabalho, né? Só que o síndrome de Down, ele tem encurtamento do canal auditivo. Ou seja, qualquer serinho top, ele fica surdo. Ele fala mais alto. Ele não sabe que está falando mais alto. Então, ele está estressado, está surtando, está perigoso. Né? Ou então, não é isso que a gente pensa quando vê a pessoa falando muito alto? Ainda mais quando, evidentemente, assim, no rosto está a deficiência estampada. Ou então, mal educado, tá vendo? Não pode contratar a DI, deficiente intelectual, porque eles são mal educados. Não sabem se comportar. Falta de quê? De uma oficina vivendo a diversidade, de uma preparação dos colegas de trabalho para saberem trabalhar com qualquer tipo de deficiência. E, gente, deficiência não dá em poste, dá em gente. Eu posso, amanhã, ficar mais deficiente do que eu sou, porque eu não guardo o nome de ninguém e não enxergo direito. Mas eu passo muito bem, sofrer um acidente, ser atropelado e parar de andar. E aí? Né? Como é que fica? Eu não vou trabalhar? Eu não vou namorar, não vou sair, não, porque aí agora eu virei assexuada, que a gente também tem essa forma de assexuado, né? Não pode namorar, não. Né? Eles não namoram. Né? Então, aqui nós temos... Opa, passei demais. Muita modernidade para mim isso aqui. Bom, auxiliares administrativos, temos deficiência física, deficiência mental, intelectual. Aqui nós temos uma deficiência que, infelizmente, ainda não é lei de cotas, porque você olha e você acha que é nanismo, mas não é nanismo. Essa menina ela tem uma deficiência de fósforo e cálcio, então ela não cresce e tem uma deformação nas pernas, então ela é bem pequenininha, parece uma anã. Não está dentro da lei de cotas. Tem ensino médio e não consegue trabalho. Por quê? As empresas só querem cobrir a lei de cotas. Sabe por quê? Fiscalização. Foi a tua pergunta, né? Tem essa fiscalização? Tem. Pode até demorar a chegar na tua empresa, mas vai chegar. E aí você vai ter que ter uma postura. Tenha uma postura de responsabilidade social. Contratem não só por conta da lei de cotas. Cumpram a cotas, é uma obrigatoriedade, ok, mas abram as portas também para outros profissionais que tenham lesões que não estejam contempladas. Isso é muito importante. O processo de inserção, eu coloquei foto para vocês visualizarem na prática como é isso. Pode ser uma tragédia desde o início. O programa ele não era assim, ele está com uma outra roupagem, porque a gente aprende com erro. Então, foi se avaliando. Tá? Desde o processo seletivo, o CIEDES ele tem equipes que trabalham com pessoa com deficiência há muito tempo. Então, a gente sabe que no processo seletivo, antes de fazer o processo, a gente mapeia as vagas. O que esse gestor quer, o que essa vaga pede. Na hora de ver os currículos, a gente já está sabendo que para aquele setor tem que ter informática básica, para aquele outra pessoa tem que ser agitada e ter informática, ou outro pode ser lento e ter informática, ou pode não ter informática. Porque eu não quero chamar uma pessoa para constrangê-la, apenas por chamar. Se aquele setor tem acessibilidade, se pode ser um auditivo, essa vaga para auxiliar administrativo pede atendimento telefônico? Se pede, você tem uma central? Não tem? Então não pode ter um auditivo ali. Vamos colocá-lo numa vaga para um trabalho administrativo que ele não precisa atender o telefone. Como é que ele vai se comunicar? SMS, esses e-mails internos. Tá? Então, tem que fazer o perfil da vaga. A vaga que se adequa ao colaborador, não o colaborador à vaga. Isso frustra qualquer um de nós. Eu não sei nada de matemática. Eu vou
fazer um trabalho de contabilidade, que eu tenho que fazer várias planilhas e vários cálculos, eu vou me frustrar, vou ficar desmotivada e vou querer sair dali. E as pessoas vão me chamar de incompetente. Então, isso não é legal para ninguém, muito menos para eles. Tá? Então, se é um deficiente auditivo, tem que ter um intérprete no dia da seleção, inserção desde o início, respeitar as diferenças e as dificuldades. Então, concordo que vocês forem contratar uma empresa para fazerem seleção, ou se for a equipe de RH de vocês, prestem atenção nesses detalhes, deem essas orientações. Mapeiem as vagas antes, saibam quais são as qualificações necessárias, triem os currículos em cima disso, e aí vocês já vão nomeando nos currículos ali, escrevendo, é para essa vaga aqui, eu acho que vai dar esse, e depois, na hora da dinâmica de grupo ali, vocês vão tirar a prova dos 9 e vão direcionar. Tá? Quem tem deficiência intelectual tem que ser acompanhado pelos pais. Vimos um dia desse aí, encaminhamos um dos nossos participantes para uma entrevista. Chegou lá a organização que foi contratada para fazer a entrevista. Mãe, fica lá fora. Não, mas eu tenho que entrar, não, você não tem que entrar, não. Colocou 2 pessoas com deficiência mental, 4 pessoas com deficiência física, e as pessoas com deficiência mental conseguiam responder as questões. E não vão conseguir responder. Elas têm um atraso de raciocínio, elas não têm a mesma compreensão do mundo que a gente tem. Então, tem especificidades. A mãe tem que entrar, porque a maioria não consegue escrever. Algumas que tiveram investimento são alfabetizadas e escrevem o nome, mas a maioria não tem uma organização de pensamento para a escrita. Não confundo isso com falta de organização de pensamento para trabalho prático. Ele não escreve, mas ele é um bom mensageiro, ele tem responsabilidade. Ele tanto tem que ele não vai entregar o teu documento na mão de ninguém se não escutar de você. Então, é o melhor cara para entregar um documento sigiloso. Então, assim, sério, gente, é questão de você ver as possibilidades e não as impossibilidades. Tem que apostar nas possibilidades. Né? Então, vamos lá. Outra parte desse processo é esse acompanhamento psicossocial que é feito ou nas salas de reuniões mesmo com eles, ou até mesmo na própria sala do projeto, que é o tempo inteiro eles entram, saem, a porta fica aberta, trazem as demandas, sentam, conversam, falam da vida, falam da família, falam de tudo. E ambientação e encontro com a família. Assim que eles foram contratados, foram todos para a empresa, lá para a Petrobras, todos conheceram os ambientes de trabalho, todos conheceram os colegas de trabalho e vice-versa. A família de quem tem deficiência intelectual estava presente, tinha intérprete. Tá? Quando não tem intérprete é porque o auditivo é oralizado e faz uma excelente leitura labial, e ele mesmo pode dispensar, então isso é perguntado para ele. Tá bom? E esse encontro com a família não é só no primeiro dia, não. É sempre. Por telefone, por e-mail, pessoalmente. Por quê? A família é a maior motivadora. Um pai, uma mãe, ou uma família do coração, ele pode acabar com você ou te colocar lá para cima. Verdade ou mentira? Desde pequeno. Se você falar para o seu filho é burro, ele vai acreditar, vai crescer com uma autoestima lá embaixo. A palavra tem o poder, e de um familiar faz toda a diferença. Então, essas pessoas, elas são presas, elas são isoladas do mundo pela família por conta do medo, porque o mundo é violento. Né? Então, principalmente quem tem deficiência intelectual. Muitas vezes não tem a sorte de ter uma Elsa, né, que vai lá e motiva, não, vou te ensinar a ir na padaria, vou te ensinar a ir no caminho, vou te ensinar o que é certo e errado. A pessoa não anda na rua sozinha. Então, a família é fundamental. Ao mesmo tempo, o que adquiriu uma lesão agora, ele vive numa situação de vulnerabilidade social, numa comunidade, ele também precisa dessa família para dar apoio. Porque senão ele vai se envolver com drogas, vai se envolver com a criminalidade, ele vai se afastar, ele vai sair do emprego. O dia que ele faltasse à família, ao invés de motivar ele, não, filho, vai para o trabalho sim. Ele não vai mais. Porque ele está se acostumando a essa rotina. Ele não tinha isso. Então, às vezes, o que é bom assusta a pessoa que quer ir embora. Então, várias vezes chega uma pessoa, não, eu quero ir embora, eu quero desistir. E a gente fica lá, não desiste, você vai conseguir, não desiste. Por que você quer desistir? Aí você vai descobrir que era um problema bobo e você resolve aquilo ali. Poxa, está vendo? Vamos pensar na solução antes de querer tomar uma atitude precipitada. Tá? Outra parte do processo de inserção que a gente faz lá dentro, avaliação de desempenho. Importante para qualquer colaborador, não é? Percebemos que esse rapaz aqui ele tinha potencial para mensageria. Ele tem deficiência mental. Ele estava no auxiliar de jardinagem. Perguntamos para ele, você tem interesse em mudar? Tenho. Vamos avaliar as possibilidades dele. Quais são as capacidades, quais são as habilidades? Ele tem autonomia? Ele tem senso de direção? Ele sabe o que é certo e errado? Tem. Então, ele pode ir para mensageria. Ele sabe ler placas de segurança? Porque lá é no SEMPES.
é área de risco. Então, não pode entrar em qualquer lugar. Não pode usar celular em qualquer lugar. Então, dependendo, tem que traçar o perfil da vaga. A vaga está adequada a ele? Uma vaga de mensageria adequada a esse rapaz? É. No caso dele, era. Então, a gente fez uma avaliação e ele foi transferido. Tá? Mesma coisa, esse rapaz. Auditivo. Faltava, completamente revoltado já onde ele estava desmotivado, e todos achavam que era apenas revolta de adolescente. Faltava e não avisava, não mandava nenhuma mensagem de texto para a gente. E aí nós fomos descobrir que ele tinha potencial. Ele sabia informática, fera em Excel, fera no Word, e ele já estava cansado, porque quando a gente chegou, ele já estava aqui no... Ai, gente, essa modernidade me atinge aqui. Quando ele estava aqui no Orquidária, já há quase 1 ano. Então, ele já tinha aprendido, já tinha absorvido tudo de bom dali. Para ele, já era pouco, ele queria mais. Que bom, né? Então, cadê o olhar em cima do teu funcionário, do teu colaborador? Qualquer um. Está desmotivado por quê? Tu não quer trabalhar à toa? Não é possível, gente. Ninguém chega no trabalho desmotivado à toa. Senão, não ia trabalhar. É porque está triste, não está quem? Aquela função ali não é para ele. Aqueles colegas ali já não deram mais. Ele tem que mudar. Muda. Muda ele, vai mandar embora para quê? Muda ele de lugar, ele vai ser muito produtivo. E ele foi. Ele foi muito produtivo. Problemas de adaptação teve, medo dos colegas de trabalho teve. Nossa, um auditivo aqui. Como é que a gente faz? Vai a equipe psicossocial lá. Vamos aprender o trabalho. A Cris foi lá, aprendeu o trabalho, porque as pessoas tinham dificuldade ainda de entender o que ele queria dizer, e é muito fácil comunicar com ele, mas a gente cria barreira, é auditivo, barreira. Esse garoto aqui, se você fala mal dele lá atrás, ele já sabe que você está falando dele. Ele faz uma leitura labial fenomenal. Então, basta você dar oportunidade e acostumar. Né? E aí ele é oralizado, ele fala. Entendeu? Ele, se você não entender, ele faz até mímica. Se você não entender o gesto de Libras, ele te ensina Libras. Então, ele faz o papel social dele. Olha, eu estou aqui, eu tenho o meu idioma, porque Libras é um idioma. Uma dificuldade bem interessante que teve. Ele não atende telefone, lógico, então ali essa função não exigia isso. Como que os colegas passavam trabalho para ele? Pelo mensagenzinha interna, que hoje já tem toda a empresa, né? Bacana. Ele escreve diferente. Sabe por quê? Libras é um outro idioma. O primeiro idioma dele é Libras. E Libras, você fala... Vai onde? Casa a mim? Escreve assim também. Para quem lê, pô, esse cara não sabe nada, esse cara é um analfabeto, o que está fazendo aqui? Porque o teu idioma é outro. É igual o americano quando vem para cá, ele fala tudo errado. Né? Você não acha que fala estranho? Não usa conectivo, não usa conjunção? Quem fala Libras também. Libras é o idioma deles, ele fala Libras. É onde ele tem voz, é por Libras. Então, quando ele fala com você, ele vai te xingar, ele vai te elogiar através de Libras. E se ele quiser te zoar, ele vai te zoar. Então, ele ensina para a gente isso. As pessoas ficaram achando que ele não tinha capacidade porque ele não sabia escrever. Fomos lá e explicamos para eles isso. Não é uma informação importante? O cara começou a ignorar que não tinha conectivo. Você vai casa eu? Você vai festa a mim? É assim que se escreve em Libras. Porque a segunda língua dele é o português. E Libras não tem conectivo. Você fala, sabe falar? Você não usa um monte de palavrinhas, de conectivos para falar isso. Ele é objetivo. Imagina que por gesto ele fosse usar conectivo. Eu não ia parar de fazer gesto. Ia ter que ter um negócio gigantesco. Gente, é um alfabeto de Libras. Tem coisas de mão ali, entendeu? É muito bem estruturado. Vocês entrem na internet e procurem. É uma coisa muito bacana. É um idioma considerado e tem legislação para isso. Então, tem que ser respeitado, como qualquer estrangeiro. Então, você tem que aprender o idioma dele, pelo menos o básico, igual você sabe falar o hambúrguer, né? E o hot dog. Você tem que aprender alguma coisa. Eu já aprendi o falar, já aprendi o sabe, já aprendi o esperto, aprendi o não pode, que é impressionante. O não pode eu uso muito. Não pode. Entendeu? Então, ele me ensinou isso. Então, eu cresci muito. Né? Isso é bacana. Então, vamos lá. Aqui nós tivemos mudança de função. Tá? Aqui nós tivemos mudança de setor, que é aquele caso da pessoa estar desmotivada no setor. Não foi mudança de cargo. Os dois são auxiliares administrativos. Bacana? Importante isso também. Tá? Isso gente, isso é para todo mundo. Né? Quando a gente fala esse tipo de coisa, parece óbvio, né? Porque é para todo mundo. Tem um colega de trabalho teu que está desmotivado, dá um toque no teu gestor, cara. Vamos ver, avaliar as possibilidades dele, de repente perguntar para ele.
né? Tentar entender o porquê que ele está assim. Não manda o cara embora. Você não sabe o que está passando, ele está passando problema em casa, precisa de ajuda. Né? Vamos estudar melhor isso, vamos ser mais humanos, vamos humanizar o nosso trabalho. E aí temos mais produtividade, e aí temos mais ganhos na empresa, certo? Mais uma etapa do processo de inserção, que faz parte daquele mapeamento das vagas que a Elza falou. Ela tem baixa visão, eu vou colocar ela num setor onde não tem um teclado ampliado, não tem um 2Vox, onde não trocaram as etiquetas das pastas, em vez daquelas letras minúsculas, colocar uma letra maior. Como é que é isso? Isso aqui chegou lá no setor, não tinha um teclado ampliado. Poxa, mapeamos errado. O que nós fizemos? Sabemos que a burocracia de uma empresa, às vezes, demora para realizar o pedido de uma compra, por causa daqueles 3 orçamentos diferentes, por causa que vai para aquele setor, e aí demora 2 meses para entregar. Não podíamos deixar a nossa colaboradora desmotivada e sendo constrangida. Fizemos manualmente. Colamos com papel contact aquilo ali, tecla por tecla. Imprimimos lá no PowerPoint o alfabeto inteiro gigante, fizemos o teste de tamanho, várias horas, corte e cola, igual na escola, colamos tecla por tecla e ampliamos o teclado, até chegarem os teclados comprados. Bacana? Agora, o que não podia era deixar a colaboradora lá passando por incompetente. Por que você não fez ainda o relatório? Por que você não me entregou no seu pequeno prazo? Você não viu isso? Ela, não vi. Óbvio que eu não vi, eu não enxergo direito, gente. Né? Quem aqui enxerga bem? Eu vejo um monte com óculos ali, o outro já assim, ó, não usa óculos, porque é vaidoso. Né? Então, é isso, gente. Tem que ter senso, respeito. Mais uma parte do processo de inserção. Saúde ocupacional, que volto a dizer para todos. No Orquidário, muitos anos antes, era exercida essa atividade também por funcionários que não tinham deficiência. Dessa mesma maneira aqui. Vocês observam alguma coisa errada aqui em questão de ergonomia? Alguma coisa? Coluna torta, né? Os joelhos flexionados por muito tempo, as bandejas estão baixas. Não é isso? Imagina fazer isso o dia inteiro. Eles enchem saquinho para muda de plantas, que é um trabalho fundamental para ter um jardim bonito e o paisagismo da Petrobras lá no SEMPES. Durante alguns anos, outros funcionários, mesmo que não tinham deficiência, ficaram deficientes por causa desse tipo de trabalho. Há pouco tempo, há 1 ano, fizemos uma avaliação ergonômica. O ergonomista foi lá, fez uma avaliação. Por quê? Por serem pessoas com deficiência trabalhando ali. E se é um trabalho que a sociedade julga, né, um trabalho arcaico, porque hoje em dia todo mundo trabalha no escritório, sentado no ar-condicionado, então quando você vê alguém fazendo um trabalho braçal, um pedreiro, não sei o quê, nossa, que coisa arcaica, não é? Ninguém valoriza. Mas uma pessoa com deficiência chamou atenção, porque aí é visto como o quê? E erradamente, coitadinho. Olha o que estão fazendo com eles. Eles estavam trabalhando, isso é um trabalho como outro qualquer. Importantíssimo para o paisagismo ali. Que outras pessoas que não tinham deficiência faziam durante anos. Por que eles também não eram coitadinhos? Não é? Então, cuidado com o olhar do coitadinho. Todo colaborador tem direito à saúde ocupacional. Não deixe os colaboradores se tornarem deficientes. Uma coisa é fatalidade, outra coisa é dia a dia você sofrer lesão. Cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. Fez um investimento que não foi nada alto, tá? E construiu isso aqui, se bolou essa plataforma, avaliando aqui entrada para o pé, rampa, segurança da rampa, porque aqui tem uma fita protetora para eles saberem. Depois colocamos a fita amarela para saber início e final, tá bom? Não é isso. Articulação com rede interna, aqui foi o setor de nutrição, tá? Essa menina que eu falei que tem problema de cálcio e fósforo nos ossos, não é lei de cotas. Olha que absurdo. Quanto que essa menina não sofreu com exclusão social, com preconceito, gente olhando para ela na rua? A lei de cotas não contempla ela. Por que a tua empresa não vai contratar ela? Ela é ótima no Excel, ela é ótima no Word. Só porque não vai contemplar lá, não vai te tirar da multa, gente. Não é? Então, vamos pensar um pouco mais além. A lei só veio para dar uma motivação. A lei não é para você cumprir só o que está ali, não. Entendeu? É para motivar você a abrir a porta da sua empresa. Por isso que tem as leis, né? Porque senão não ia ter lei. A gente precisa de lei para fazer a coisa certa. Senão ia estar todo mundo se matando por aí, não é? Verdade ou mentira?
Então, com essa associação ao setor de saúde ocupacional, ela se motivou, ela precisava perder peso por conta da questão do joelho, então é uma questão de vida para ela, tá? É muito importante. E com essa associação a esse setor de nutrição, ela conseguiu perder 7 quilos. E a gente criou também uma medidinha certa. Né? Então, todo mundo lá vai todo dia de manhã, se pesa. Não, vamos ver, quem está magro demais vai ter que... Bom, como é que você está comendo? A gente acompanha na hora do almoço. Né? Vamos ver, olha só, poxa, bota um pouco de salada, vamos experimentar uma coisa verde, vamos formar uma cenoura, um tomate, vamos diversificar isso. Ó, você está comendo arroz, batata e macarrão junto. Isso não vai dar certo. Daqui a um ano você vai sair rolando. Isso não é legal para a saúde. Né? Não é por você engordar, é por você não ficar saudável. Às vezes, uma pessoa obesa faz o exame, está ótimo. E um magro faz o exame, está com triglicerídeos lá em cima. Então, é questão de comer bem. Então, a gente incentivou a alimentação saudável. E nos associamos ao setor de nutrição. Então, é importante construir parcerias dentro da empresa para ajudar nessas demandas. Construção de parceria na rede interna é importantíssimo. Tá? Então, gente, eu quis só trazer na prática que dá certo. Não é difícil. Basta ter boa vontade de enfrentar os desafios, enfrentar as questões, porque elas acontecem. Lógico. É uma coisa nova, vai acontecer. Quem acha que não acontece? Acontece com a gente, né? Todo dia uma coisa nova no trabalho. Né? Por que não vai acontecer uma dificuldade com eles também, uma coisa nova? Cristina, eu até quero lembrar que eu conheço isso por vivenciar até antes dela. O trabalho dela não é só esse. Né? Parece fácil tudo que ela está mostrando. Mas ela lá dentro ainda tem um trabalho. Você lembra que eu falei que meu filho está muito mais ano lá? É. O trabalho dela de conscientizar, porque ele está lá muito mais tempo, mas as pessoas que estão lá há mais tempo não estão participando disso, porque isso é uma coisa nova. Olha a dificuldade que ela está tendo para pegar e fazer com que esse trabalho, com um resultado tão bonito que eles estão fazendo, também se estenda para o meu filho que já está lá há anos. É verdade. Um mensageiro sem ser treinado, sem ter isso. Mas eu continuo a dizer, eu digo sempre, para mim é importante pelo menos estar começando lá. Eu sei que daqui a pouco ela vai pegar e vai chegar lá naqueles menininhos lá atrás. Mas isso é importante. Pelo menos estamos começando a ter a conscientização do que se é preciso fazer. É lento, mas é preciso fazer isso. É isso. Para vocês terem ideia... E eu trouxe ela por isso, porque eu amo ela, porque eu sei que ela vai levar para o meu filho. Obrigada. Para vocês terem ideia, foi erro e acerto até chegar nessa roupagem para capacitar globalmente, porque não é só profissional, é o emocional. O emocional, gente, é o que move a gente. Você tem que estar bem, senão você não faz mais nada. E essas pessoas, elas vêm com o emocional muito abalado. Por conta dessa exclusão, por conta do preconceito, por conta da pobreza, por conta de tudo. É uma falta de tudo, às vezes. E quem não tem, às vezes, falta de tudo? Quem não tem o emocional abalado e chega no trabalho e está mal, e esse cara que não produz ali, que está, sabe, apático, e você acha que o cara não quer nada com a vida, o cara está passando um problema, às vezes, gravíssimo em casa e você nem sabe. E aí você demite o cara e você piora ainda mais a vida dele. Então, gente, é uma questão de humanizar o serviço, humanizar o atendimento ao seu colaborador, para que esse colaborador fique produtivo. Essas pessoas estão saindo hoje a gente está em processo de elaboração de luto, porque essa turma já está indo para o mercado de trabalho. Então, eles estão tristes por sair, a gente está igual mãe, né? Triste porque vai, mas feliz porque deu aquela outra perspectiva de vida. Alguns decidiram que não vão trabalhar, vão continuar os estudos. Olha que bacana. Não é bacana isso, você poder decidir? Agora eu tenho que decidir, eu não vou trabalhar. Eu não vou ficar ganhando tanto porque eu quero mais. Eu vou terminar o meu 2º grau, eu vou voltar para a faculdade. Isso é que a gente causa nesse programa. Desejo, vontade de fazer as coisas. Ver além, ver o que você pode, apostar nas suas possibilidades, porque ali cada um tem um tipo de deficiência. Nem todos vão ser auxiliares administrativos. Alguns vão ser repositores no mercado, alguns vão ser mensageiros. E não só pelo tipo de deficiência, mas pela qualificação mesmo, pela escolaridade. Então, tem que se trabalhar. Ele já sabe o que ele tem que fazer para melhorar. Hoje ele vai pegar uma vaga de repositor lá no mercado. Mas ele sabe que ele vai continuar o estudo deles. Aquele dinheiro ali que ele vai receber vai ser para investir no estudo dele, porque ele tem um PDI. Ele tem um plano traçado, ele sabe como chegar lá. E ele pode transformar esse PDI o tempo inteiro. Ele já sabe fazer isso.
Então, isso é que é o mais importante. Então, na prática, funciona. Como a Elza falou, não é fácil. A gente apaga incêndio, tem demanda todo dia. A maioria das demandas vem por falta do outro colega de trabalho que não tem deficiência saber lidar com aquela pessoa, com as coisas que acontecem com ela ou com as situações do setor. A pressa desse mundo, porque a gente tem muita pressa, é tudo para ontem. O relatório é para ontem, o telefonema é para ontem, a entrega é para ontem, o teu chefe cobrando, e aí você vai e cobra a pessoa. Só que aquela pessoa ali, ou ela é rápida demais, ou ela é devagar demais, como qualquer um. Aposte nas possibilidades, mapeie as vagas, que vocês minimizam essas questões e dão oportunidade de produtividade. Quem ganha mais com esse programa é a Petrobras. Porque essas pessoas, elas levam para cada gerência essa visão de respeito às possibilidades e de limite dos outros. E aí os profissionais olham um para os outros assim e falam, poxa, eu sou muito agitado, não posso ser assim. O outro, pô, cara, eu sou muito lento. Pô, por que tu está brigando comigo? Porque o outro que chegou ali mostrou isso. Respeito. Então a equipe, ao invés de ficar brigando um com o outro, tentando competir, a equipe fica sinérgica, foca no resultado do trabalho, sabendo, coloca prazos possíveis. Porque hoje nós nos damos prazos impossíveis para cumprir, metas impossíveis. Vamos colocar prazos possíveis. Você vai viabilizar um relatório de 300 páginas em 2 dias? Claro que não. Tu vai fazer hora extra, tu vai ficar cansado, teu relatório não vai ficar com a qualidade boa, você vai te estressar e não vai entregar. Certo? Para que prazo impossível? Faz prazo possível. O empregador ali vai ter custo com a hora extra, um empregado doente vai ter custo com plano de saúde, com afastamento. Olha as coisas que vão replicar. Custos com saúde mental, porque é o mal do século hoje. Está todo mundo com depressão, todo mundo com síndrome do pânico. Isso está crescendo nas empresas. E aí as pessoas com deficiência chegando aí na sua empresa, você vai fazer o quê? Mandar todo mundo embora? Ninguém vai trabalhar, né? Acabou. As empresas acabaram, ninguém vai trabalhar? Então vamos pensar, né, por aí? Né? Então é isso. Vou deixar uma última mensagem para vocês, porque já está tarde, acho que vocês já estão com sono, não sei se dá tempo para as perguntas. Esse é o grupo, a turma bacana que está saindo agora. Pessoas a partir de 18 anos até 40 anos, não tem limite, a gente aceita até de 100. Tá? É aberta, é responsabilidade social, a gente não limita idade, não limita renda, não limita sexo, cor. Tá? Então, isso que é o bacana do programa. Eu tenho orgulho de participar, de fazer parte da equipe por isso. E a oportunidade está sendo gerada. Essa frase é muito bacana. Quero que vocês levem com vocês, porque é muito importante. O universalismo que queremos hoje é aquele que tenha como ponto em comum a dignidade humana. A partir daí, surgem muitas diferenças que devem ser respeitadas. Temos direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. E temos o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Isso é muito bacana. E é exatamente essa mensagem que o programa quer passar. Eu espero que a gente tenha conseguido dar uma ideia da prática, de como que é algumas questões na prática, principalmente desde a seleção, para realmente ser inserção, ser uma coisa de mão dupla, porque a empresa não está abrindo a porta por causa de lei, coitadinho, é muito mais coisa do que isso, não tem nenhum coitadinho. Tem pessoas que produzem muito, tá? E vocês têm que se preparar para receber, porque é uma coisa nova, antes você nem via. Talvez hoje você passe na rua e consiga identificar várias pessoas com deficiência. E até então, talvez passasse por você e você nem visse. Isso é sério, isso aconteceu comigo. Antes de eu trabalhar com isso, eu não conseguia ver. Depois eu falei, caramba, quanta gente. Eu falei, gente, onde que eu estava? Que mundo que eu estava vivendo que eu não estava vendo essas pessoas? Como assim? Não é isso? Então, gente, bacana. Espero que vocês tenham aproveitado. Se tiver alguma pergunta, tá? Alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida? Então, a gente quer agradecer a presença de vocês. Espero que a gente tenha a visão do que é uma inclusão social, qual é a necessidade, para ter uma qualidade dentro das empresas de fazer essa inclusão social, que é importante fazer a inclusão social com qualidade. Jung dizia, pratique a teoria, pratique as normas, mas antes de avaliar uma pessoa, se coloque no lugar dela, porque você também é humano e ele também. Tá? Então, eu queria agradecer e... Todo mundo com som, ninguém pergunta, né? Então, tá.
Desistiram. Ah, um guerreiro ali no último momento. Pode falar. Não, a gente, todo mundo aqui é coruja. A gente está aqui porque a gente gosta muito e vocês porque querem também. Senão não tinha ninguém aqui, ó. Um monte de coruja aqui. Todo mundo mora longe. A maior empresa, se não é a maior empresa do Brasil. Então, essas oportunidades, eu acho que são muito poucas. Está difícil até para as pessoas comuns, normais. As empresas, acho que só uma estrutura dessa aí, para ter um trabalho desse, que é monstruoso, né? A dedicação, eu não sei se você tem uma equipe ou você é sozinho, e desses funcionários, né? Porque está difícil para lidar, hoje em dia, com essas pessoas ditas normais. Né? Você falou desse afastamento, as pessoas hoje estão ficando doentes. Eu sou de uma delas. Eu já fiquei afastado, eu já fui marcado com psiquiatra. Eu cheguei no psiquiatra, o cara falou assim, já pensou em se aposentar? Sobrecarga de trabalho, no ambiente profissional. Precisou eu ficar doente, chegar lá, fui acompanhando a empresa pelo meu Segurança do Trabalho, para ver que tinha. Eu estou gritando para a gente, para me ajudar, e ninguém me ajuda. Precisou ficar doente, sair de 15 dias de licença, com mais 30 dias de férias. Não, precisa de um auxiliar lá para o Davi. Então, tá as vendo? empresas estão assim. Isso porque não te mandaram embora, te aposentaram direto, né? Porque, não, o cara agora já te olha estranho. Qualquer gritinho que tu der agora, tu tá surtando. Então, porque é isso, a gente fica com esse estigma. Né? Depois que você adoece, fica com estigma. Até então, nada acontecia. Né? Ah, não, o cara hoje está estressado, acabou. Agora dá um grito lá agora. Interna ele. Precisou acontecer tudo. Gente. Não, eu falando que estava sobrecarregado, não adiantava. Precisou você adoecer. Né? Dá o surto lá e... Precisou você adoecer. Isso está acontecendo com vários profissionais hoje. Então, assim, você falou que a empresa é muito grande, que tem todo esse processo. Todo esse processo, não só a Petrobras, mas outras empresas grandes, também estão começando a investir em capacitação. Algumas empresas grandes já capacitam e abrem cursos em parceria com o Senac, com o Senai, focando já em área específica, capacitando para aquela área específica que ela precisa. Ela paga a pessoa para estudar, a pessoa fica estudando 5, 6 meses e ela já absorve aquela mão de obra por causa da lei de cotas. Então, todo esse movimento está vindo. No caso da Petrobras, ela está vindo na mão inversa, ela está capacitando para os outros, porque a gente não absorve lá na própria Petrobras. Eles ficam contratados lá esse período de tempo, de 1 ano. Né? Então, formou, a gente coloca no mercado de trabalho. Então, e aí a gente já faz a outra parte da questão. Essa pessoa entrou numa empresa que não tem preparo. Vamos preparar. Aí é onde a gente acompanha 4 meses. Esse acompanhamento não é distante, é bem próximo. E não tem custo para essa outra empresa. Então, essa é a roupagem que o CIEDES deu para essa proposta da Petrobras, para esse programa que já tem lá, acho que, se eu não me engano, há mais de 10 anos. Então, está sempre melhorando. Esse ano já tem coisa para melhorar. Sempre tem que refletir. A prática é reflexiva, refletir nas ações. São empresas grandes, mas empresas pequenas também podem abrir as portas e começar a dar oportunidade. Quem sabe não fazer aí uma oficina mecânica, por que não? Né? Você está na Itavema, que é super grande, tem setor de manutenção, tem aquela coisa toda. Por que não uma oficina mecânica, contratar uma pessoa para ficar no escritório, para atender telefone, dar entrada nas notas? Por que não uma pessoa com deficiência física? Se não precisar atender telefone, por que não auditivo? E por que não tentar treinar essa pessoa? É um estagiário. Eles têm caráter, eles são contratados como funcionários, mas com característica de estagiários. A pessoa do setor tem um técnico de referência que tem que ensinar essa função. Ninguém chega num lugar e cai de paraquedas já sabendo tudo. Tem que ter alguém para ensinar. Tem que ter treinamento. Tá? A gente tem um exemplo na Itavema, não aqui do Rio, de São Paulo. Um rapaz de 40 e poucos anos, ele sofreu um AVC. Vai lá, boa aula. Desculpa, amor. Vai lá. Sua contribuição foi ótima. Você é um guerreiro, tá? Ele sofreu um AVC e foi contratado depois disso para ser vendedor. Recebeu vários prêmios, inclusive da Fiat, como melhor vendedor. Ele teve a ideia, a questão, eu me lembrei por causa disso, do empreendedorismo.
Ele teve a ideia de vender o carro, e a pessoa que comprava o carro, a pessoa tinha direito a convidar 10 amigos para comer a pizza do André. Eles brincavam. E era na casa dessa pessoa. Imagina, quem é que compra um carro e ganha pizza, um rodízio de pizza? Não existe. E com isso ele conseguiu vender uma quantidade de carros enormes. Ele foi premiado pela Fiat e o AVC deixou ele bastante sequelado. E a gente tem essa experiência. Agora, realmente, eu estou numa empresa grande, né? Hoje é a maior concessionária da América Latina, e que a gente ainda não tem. Eu não sou da parte de RH, eu trabalho comercializando carros só para pessoas com deficiência física. E aí eu me vi, como assim a vaga deficiente? Como é que vai sair daqui um cadeirante? Aí como é que era o rito de passagem? Coisas que eu não conhecia, por isso que eu estou aqui, entendeu? Então, assim, acho que cada um tem que ser uma sementinha mesmo, a plantar, a multiplicar, porque assim, eu fui entender melhor desse universo, né? Então eu vou a palestras à noite, durante o dia eu falo com a minha gerência. Eu acho que, já com esse teu interesse, eu acho que você tem que disseminar isso dentro da tua gestão lá. Mostrar para ele que isso é importante para a empresa, para os funcionários e para essa inclusão parar de ser obrigatória e começar a ser normal. E a gente, só para finalizar mesmo, a gente tem dificuldades, inclusive, com o poder público. Foi em março do ano passado, tem uma lei que os portadores deficientes, não condutores, eles têm direito à isenção de CMS, coisa que não acontecia até antes. Tinha isenção só de IPI. Então, hoje, uma criança com 2 meses de idade pode ter um carro. Se nascer com síndrome de Down, a mãe pode comprar o carro para a criança e ter as isenções. Só que em São Paulo, uma das cartas que se precisa de isenção de CMS, o nosso carro vem de São Paulo, essa lei só foi publicada no Diário Oficial em fevereiro, dia 15. O setor ficou parado. Parte de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, é muito complicado. Acho que se não partir de cada um de nós fazer esse papel de multiplicador, vai ser pior ainda. Também tem um exemplo também, que eu trabalhei 10 anos numa empresa em Nova Iguaçu de cosméticos, que é a Aniele Cosméticos. Uma coisa que sempre me chamou a atenção nessa empresa, o pessoal dizia até que eu era prestador de serviço, não era nem da empresa, você puxa muito saco do seu Daniel de Jesus. Mas ele já tinha uma visão, esse tipo de visão de ajudar mesmo, até de integrar o deficiente. Isso desde quando foi em 10 anos que eu trabalhei lá, quer dizer, ele contratava pessoas deficientes auditivos, físicos também. Inclusive, teve um funcionário que sofreu um acidente de moto, que ele era da parte administrativa, ficou anos longe da empresa. Quando voltou com sequelas gravíssimas motor. Mesmo assim, quer dizer, trataram do Rogério, integraram ele, continuou trabalhando na parte administrativa, mesmo com aquela dificuldade de locomoção. Mas, como você falou, ele ia sozinho, pegava o ônibus dele, ia para o shopping. Uma vez chegaram, o Rogério estava no shopping, eu falei, legal, ele andando bem devagar com as 2 muletas. Então, quer dizer, eu sempre admirei esse olhar, esse diferencial dessa empresa, porque eles sempre acolheram. Não posso dizer se tinha um treinamento específico para os funcionários, né, respeitar, mas eu via na hora do almoço que existia esse respeito com os deficientes e com as pessoas até os normais, né? Existia sempre essa integração e esse respeito. Eu achava muito interessante dessa empresa. Muito bom. Eu queria também pedir a vocês um favor de multiplicarem esse conhecimento aqui, sabendo que existe um grupo aqui dentro do CRA, acompanhados agora do CIEDS, que a Comissão de Empreendedorismo e Inovação pode ajudar a multiplicar essa palestra por todo o estado do Rio, por qualquer lugar. A gente adapta a palestra, a gente vai melhorando cada vez mais a palestra com os exemplos, inclusive vendo cada uma dessas empresas que solicitarem, o CIEDS com certeza pode fazer uma adaptação, e a gente faria essa palestra motivacional e, quem sabe, desenvolveria alguns cursos para tentar a gente, de repente, se multiplicar geometricamente essa informação por vocês. Daqui a pouco nós vamos ter um maracanãzinho para a gente fazer uma palestra. Esse assunto é extremamente importante. Eu acho que não se fala em responsabilidade social, o tema da moda agora é sustentabilidade, sem falar no ser humano e nessa igualação das diferenças que existem. Agradeço muito a vocês, e o horário já está estendido aí. Muito obrigado, tá?